A democracia nos recomenda a alternância de poder, ou seja, que de tempos em tempos, pelas vias democráticas e pelo voto popular, governos possam ser trocados. E, assim sendo, eu queria abordar a questão das eleições de 2022, na qual teve os principais candidatos. Jair Messias Bolsonaro, concorrendo à reeleição, e Luiz Inácio Lula da Silva, tentando para voltar à presidência. Os números dessas eleições, foram tanto quanto polêmicos, mas vamos levar em conta aquilo que o TSE divulgou como oficial, embora estranho. Lula, presidente da República. O certo, o sadio, era que todos os brasileiros pudessem votar, pudessem torcer para aquele candidato que ganhou a eleição. O candidato que ganhou a eleição pode até não ter sido o candidato votado por alguns brasileiros, mas ao ganhar a eleição, ele, mesmo não sendo o candidato de alguns, passa a ser o presidente de todos. E assim sendo, caberia a todos os brasileiros torcer para que esse novo presidente pudesse fazer uma administração bem-sucedida, não se importando com o partido, mas levando em conta o bem-estar dos brasileiros e o desenvolvimento do Brasil. Ou seja, para nós brasileiros, independente de quem votamos, o mais importante não é a cor do gato, mas sim que o gato pegue o rato. Ou seja, que o Brasil dê certo. Simples assim. Mas aí eu faço uma pergunta. Como torcer para um presidente como Lula, que seja bem-sucedido, se ele próprio, ainda no primeiro dia, ou melhor, muito antes de tomar posse, já começou fazendo besteiras que provoca lesões à pátria. Não só fala como faz besteira 24 horas por dia. E é aos montes, é em pacote. Então não tem como torcer para esse senhor. Como torcer e acreditar que esse governo, o governo do Lula, vai dar certo quando tem Felipe Neto numa coordenação numa equipe de trabalho para combater a fake news. Marina Silva, que por diversas vezes chamou Lula de corrupto e ladrão. Flávio Dino, como ministro da Justiça, que foi governador do Maranhão, e sabemos que o Maranhão é hoje o estado mais pobre do Brasil. Para se ter ideia, se o Maranhão fosse um país, seria o segundo país mais pobre das Américas, só perdendo para o Haiti. E por aí vai. As pessoas que compõem esse governo não são pessoas sérias, não são pessoas que estão ali para servir o Brasil, mas sim para se servir do Brasil. Aí eu te pergunto novamente, como acreditar que esse governo vai dar certo? Um governo que tem o ministro das Comunicações, que usou recursos públicos para pavimentar as ruas que desse acesso às fazendas de sua família, sua e de sua família. A ministra do Turismo envolvida com milícia. Fato é que, senhoras e senhores, o meu temor é muito grande e acredito que não só eu, como de todos os brasileiros. O Brasil vai se igualar à região nordeste do país, em que os índices sociais são os piores possíveis em todas as áreas, saúde, educação, natalidade infantil, tudo isso é preocupante. É um governo fadado ao fracasso, ao insucesso. E isso não se trata de torcida, isso não se trata de uma torcida de bolsonarista, não, é que está na cara. Os próprios aliados que
taparam o nariz e votaram em Lula, o apoiando para chegar aonde chegou, já começam a abandonar o barco, porque é assim. Quando o barco afunda, os ratos são o primeiro a pular no mar. Alguns se dizem surpresos com Lula. Como se dizer surpreso se esse é o perfil do Lula? Sempre foi assim: parasita, corrupto, sugador, lesador da pátria, inapto, incapaz, que não pensa no Brasil, só pensa no seu bando, na sua família e nos seus amigos de rapinagem. O Brasil hoje tem, com Lula no comando, tem tudo certo para dar errado. E eu digo, infelizmente. Eu queria muito que o governo Lula desse certo, que fizesse esse Brasil crescer, que desse continuidade às muitas coisas boas que Bolsonaro fez em 4 anos. Mas não, ao invés de trazer algo novo, fazer algo que possa melhorar a vida dos brasileiros, ele veio para destruir. Está trazendo de volta o aumento dos combustíveis, está extinguindo benefícios ao homem do campo, está fazendo farra com a Lei Rouanet, está usando recursos públicos surgidos do sangue e do suor do brasileiro para sustentar ditaduras na América e na África. Ou seja, o Brasil vive uma condição de escuridão, de incerteza, onde está seguindo a passos largos o mesmo caminho onde lá na frente vai se encontrar com a Venezuela, Cuba e a Argentina. Ou seja, no poço, no limbo, na lama, na ruína. A gente está assistindo uma fuga de investidores, o aumento de desemprego e da violência. A gente está vendo o quanto estão ousadio, a bandidagem nas ruas. E não é só a bandidagem comum. A bandidagem de terno e gravata, os ladrões, os psicopatas de colarinho branco, já estão se arvorando, porque está vendo no governo do Lula a chance de voltar a solapar o país. E tudo isso é lamentável. Por mais que a gente queira que dê certo, o próprio governo, o próprio Lula, faz por onde não dá certo. Ele não veio para dar continuidade à reconstrução do país. Não, ele veio para destilar ódio, veneno, exercitar o espírito da vingança, rancor. Tanto é que o Brasil hoje, paz, meus senhores, em pleno terceiro milênio, em pleno 2023, com presos políticos, com exilados, imprensa censurada, perseguições a adversários, comportamento típico de ditaduras, tais quais Coreia do Norte, China, Venezuela, Cuba e Nicarágua. Então, a situação do Brasil não é boa, com tendência a piorar e muito se algo não for feito para parar a sanha tirana e antipatriota do Lula. E para isso, há ferramentas legais colocadas em prática pelo Congresso Nacional. Razões para o impeachment, Lula já deu mais que de sobra. Ou a gente tira Lula do poder pelas vias democráticas, sobre a luz da legalidade, ou ele vai destruir o Brasil. Vai destruir. A função dele é destruir, porque é assim aonde o PT passa. Aonde o PT passa, deixa um rastro de destruição. Basta ver o Nordeste, onde o PT comanda aquela região por quase 30 anos. Olha só os índices sociais. É a região pobre, atrasada em todos os aspectos, em que tem um povo cativo, na sua maioria, que não consegue, a maioria, não todos, não podemos generalizar, tem uma gama considerável de nordestinos que ainda não consegue enxergar um palmo diante do nariz, não consegue discernir o que é certo, o que é errado, o que é ético e antiético. E é a base de sustentação desse governo, que aí está, lamentavelmente.
Então eles querem trazer essa cultura do atraso que eles levaram para o Nordeste para todo o Brasil. Porque é assim que eles fazem. Quanto maior a desgraça, mais dependente o povo fica de suas migalhas. Eles não têm compromisso com o desenvolvimento. O único desenvolvimento que eles pensam é da elite, do desenvolvimento deles. Tanto é que o Brasil hoje estava caminhando em passos largos rumo à ordem e progresso, graças à administração do presidente Jair Messias Bolsonaro, e agora está tudo desandando. Está tudo desandando. Queria muito ver o Lula fazer uma boa administração. Para mim não importa o nome. Não estou aqui para pensar na árvore, eu estou aqui para pensar na floresta, pensar em todo o Brasil. Mas, lamentavelmente, o que a gente está vendo é assustador. Ou tira Lula do governo pelas vias democráticas e pelas regras jurídicas, ou ele vai destruir esse país, podendo ser tarde demais tentar adotar alguma medida para salvar a nação.